Verbo vivo que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Bom dia. Teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Pelo seu sangue, Bom dia. nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Bom dia, bom dia. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome. Rei sobre o trono. Glória a Deus, bom dia, amadas irmãs, graça e paz. Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês. Por favor, coloquem lá no nosso grupo o link e chamem mais irmãs para estarem conosco aqui nesse devocional que o Senhor nos permitiu voltar. Glória a Deus, mulheres obedientes. Coloquem lá, por favor. Eu vou colocar um instrumental aqui. Chamem mais mulheres. Fala, gente, nós voltamos. E hoje o tema tá muito forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Achei. Como vocês estão, amadas irmãs? Como passaram? Nossa, é uma alegria ao meu coração poder voltar aqui, né, com esse devocional após alguns dias, alguns meses, né, gente? Já faz um mês desde o nosso último devocional, né, que eu precisei me ausentar. Eu estou passando ainda, né, não acabou o processo, mas estou passando por um momento de prensa para que seja extraído o melhor óleo, né, da parte do Senhor. E nesse período em que eu estava passando, vivenciando, né, esse processo, eu adoeci, né, eu tive crise de pânico e eu fiquei algum tempo aí sem conseguir estar aqui com vocês. Na realidade, eu não consegui mesmo, eu não estava conseguindo, né, estar aqui, né, de fato como eu gosto de estar, de fato como eu gosto de ensinar, de falar da palavra do Senhor, e eu não consegui, né, e o Senhor me pediu esse tempo, né, de ficar mais juntinho dele, de experimentar ser cuidada, ser zelada, e foi um tempo muito precioso, né, foi um tempo de muitas dores, mas que o Senhor fez brotar,
fez extrair esse óleo, né? Esse óleo que vai falar a muitos corações e a muitas mulheres, não é verdade? Então, é uma alegria poder voltar aqui nesse lugar que o Senhor determinou que eu estivesse, né? Um pouco melhor, mais forte, mais agradecida, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Eu gostaria que você me ajudasse a lembrar as outras irmãs que nós estamos de volta. Aqui tem um aviãozinho, manda para outras pessoas, manda para outras mulheres, né? O Senhor vai falar muito conosco no devocional de hoje e em todo o devocional do decorrer desta semana. Então, nesse dia de hoje, eu quero tratar com vocês sobre idolatria. André, mas você já falou sobre isso, mas nós estamos aí vindo de um período de autocura e autolibertação, né? Tem alguns dias ainda pra gente terminar, né, esse cronograma de autocura, de autolibertação, e dentro desse cronograma, né, que o Senhor me entregou, está esse tema de idolatria. André, eu não sou idólatra, eu não tenho nem imagem na minha casa, eu sou crente. É pra mim o devocional de hoje? Com certeza é pra você. Você sabe por quê? Porque às vezes nós não cultuamos imagens, mas no decorrer aqui do devocional você vai ver que existe outros tipos de idolatria também, e que nós crentes às vezes somos alimentados por esse tipo de idolatria que não é necessariamente as imagens. Amém? Então eu quero te convidar agora a fechar seus olhos, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui todas juntas mais uma vez e pedir para que Ele nos direcione e fale ao nosso coração no devocional de hoje. Fecha seus olhos aí, quero orar com você e por você. Pai, é em nome do Teu Filho Jesus que nós queremos Te louvar e Te agradecer pelo dia de hoje. Mais um dia, mais uma semana em que nós nos colocamos debaixo da Tua graça. Pai, nós Te pedimos que nesse devocional de hoje o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no meio de nós. Nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que toda a raiz de idolatria que possa estar enraizado na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma e no nosso meio, que seja em nome de Jesus arrancado de uma vez por todas, e que nós possamos viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Anjos do Senhor, que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar, manieta e lança fora toda seta e todo dardo do maligno contra a nossa vida. Nós elevamos cativos a Ti, Senhor, a nossa mente, e nós declaramos a nossa aliança única e exclusivamente com Deus que vive e reina, Jesus Cristo. E Te pedimos, Pai, abençoa a nossa casa, a nossa semana e o nosso coração. Acampe Seus anjos ao redor deste lugar, ao redor do nosso coração, ao redor da nossa mente, para que nós possamos de fato ter entendimento daquilo que o Senhor vai trazer para nós nesta semana que se inicia. Obrigada, Senhor, porque a Tua graça nos alcança nesta manhã, e nós, com o coração aberto, nos declaramos dependentes de Ti. Obrigada, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você coloca aí amém. Coloca amém, vai chamando outras mulheres, e eu vou só fechar a porta e volto pra gente começar. Amém? Glória a Deus. Já pega o seu caderninho, já pega a sua palavra, e o tema de hoje é idolatria. Eu quero trazer para você um norte que está na palavra do Senhor. Se você quiser anotar, fica à vontade. Se quiser abrir a sua palavra, abra, né? Para você ver que não é algo, André inventou, é coisa da cabeça dela. Não.
esse tema já é muito falado, já é muito discorrido e traz muitas controvérsias, né? Mas eu quero trazer para você, à luz da palavra, esse direcionamento do Senhor, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Eu vou ler na versão King James, Êxodo 23, que lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, o Senhor traz para nós os mandamentos. Então, olha para você ver. Não terás outros deuses diante de mim. Como eu disse, você pode estar pensando aí, Andréia, eu não tenho deuses, eu não tenho estátuas, eu não me curvo diante, né, de uma imagem. Então, não é para mim, calma, é para você. Eu escrevi o meu último lançamento, porque eu já estou trabalhando num outro livro, irmãs, e o meu outro livro vai ser o meu testemunho de tudo que eu venho vivendo. Vai ser um livro, assim, muito designado para as mulheres, né? Onde eu falo sobre dependência emocional, onde eu conto o meu testemunho, onde eu falo sobre violência doméstica, onde eu falo sobre o processo que eu estou passando, que é o processo de divórcio, né? Onde eu conto sobre o sonho que eu tinha de estar casada. Tá tudo lá nesse livro, né? Que já estou finalizando e vou lançar em nome de Jesus agora em setembro desse ano. Um livro assim com nome muito forte, com testemunho muito forte para vocês, mulheres. Mas o meu último lançamento chama Cativeiros Invisíveis, o Deus que aprisiona. O Deus aqui com letra minúscula. E aqui eu trago para vocês alguns tipos de idolatria. Aqui eu falo sobre idolatria, né? Então, assim, falo também sobre idolatria de imagens? Falo. Por quê? Porque a idolatria de imagens foi uma cegueira espiritual, uma prisão espiritual, da qual eu estava presa há muito tempo. Eu venho de uma religião idólatra. Eu era essa pessoa que me curvava diante de ídolos, e o Senhor trabalhou muito forte, né, essa questão no meu coração, na minha mente e inclusive nas minhas raízes, porque isso é algo cultural que muitas vezes nós trazemos lá das nossas avós, dos nossos pais, né, e vem trazendo e vem tendo uma raiz muito forte. Só que o que nós precisamos entender? Que não é do agrado do Senhor. Ele já começa falando, não terás outros deuses diante de mim. E aqui no meu livro eu trago, né? Se você não leu, se você adquiriu e ainda está aí guardadinho, comece a fazer esta leitura. Ó. Idolatria do corpo, do prazer, do dinheiro, do trabalho, das emoções, de pessoas, idolatria do ego, idolatria de sexo, idolatria de comida e, por último, idolatria de cerveja. Isso tudo eu trago aqui no meu último lançamento, Cativeiros Invisíveis. É algo que eu falo exclusivamente sobre os tipos, alguns tipos de idolatria, né? Então, para você já entrar comigo aqui nesse contexto. Andréia, o que é idolatria? Anota aí no seu caderninho. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Você tá vendo que não é algo só sobre imagens? Você consegue perceber? Deixa eu só ligar essa luz aqui, gente. Que não é algo só sobre imagens? Quem consegue identificar? Quem consegue identificar? Que não é algo somente sobre imagens. Quando eu falo de idolatria, eu falo de algo que você pode estar cultivando aí no seu coração e que essa pessoa, esse relacionamento, esse ministério esteja ocupando o lugar de Deus. Meu Deus. É como se você colocasse a sua esperança, a sua confiança, o seu amor e a sua devoção em qualquer pessoa, lugar, situação que não seja o Senhor. E é com muito zelo que eu quero perguntar para você agora. O que, ou quem,
tem ocupado o trono do seu coração? Às vezes não é um ídolo, às vezes não é uma imagem, mas às vezes é um vício. Um vício em cigarro, um vício em bebida, um vício em falar mal da vida do outro, um vício em pessoas. Anota aí no seu caderno, se faça esta pergunta: quem tem ocupado o trono do meu coração? Às vezes você é crente, você congrega, você já aceitou Jesus, você já desceu as águas. Mas muitos crentes praticam idolatria diariamente sem terem a plena convicção que estão praticando. Às vezes nós não temos imagens, mas às vezes nós idolatramos um líder religioso, um pastor, ou às vezes nós colocamos no trono do nosso coração um cantor gospel, por exemplo, ou uma relação amorosa, ou alguma promessa que o Senhor falou que ia te entregar. E aí, ao invés de você olhar para o Senhor, você está ali sempre cultivando, alimentando, fazendo com que aquela situação que é até lícita que Ele te entregou, ocupe um lugar que é dele. Às vezes você tem entregado o trono do seu coração ao dinheiro, ao sucesso, aos prazeres mundanos. Quem tem ocupado o trono do seu coração? Irmãs, quando algo passa a ser mais importante que Deus, isso é que vai governar a nossa vida. E quantas pessoas estão perdendo o que tem valor por algo que tem preço? Por quê? Porque o trono do seu coração, porque no trono do seu coração não está Jesus. Está todas as outras coisas passageiras. Menos Jesus. Menos quem deveria estar. Quantas vezes nós mesmos olhamos para o mundo, para as coisas que vão passar, e deixamos ir embora aquilo que verdadeiramente nos sustenta. Quem está aí assentado no trono do seu coração? Como isso surge, Andréia? Como surge a idolatria? Quando eu, vou trazer dois pontos. Quando eu, de forma consciente ou de forma inconsciente, desvio o olhar da suficiência de Cristo. E aí eu passo, quando eu tiro o olhar de Jesus, quando eu tiro o olhar da eternidade, presta atenção, eu passo a buscar em outras fontes segurança, prazer, identidade e poder. A idolatria também pode ter características, irmãs, de traumas, de carências emocionais, ou também de uma fé baseada apenas em sentir. Se eu e você começarmos a basear a nossa fé somente ou simplesmente quando eu sinto, eu estou suscetível a colocar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação no lugar que é de Deus. Amém? A idolatria, ela ganha lugar no nosso coração quando não há vigilância dos nossos olhos, da nossa mente, nas coisas do alto. Você deixa de adorar o Criador e passa a adorar a criação. Você desvia os seus olhos do Senhor e passa a ter os seus olhos naquilo que o Senhor criou. O apóstolo Paulo bem fala, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem coisas que são lícitas. Tem coisas que
são da criação do Senhor, mas não para ocupar o lugar que Ele deve ocupar no nosso coração. Às vezes, num ímpeto de raiva, às vezes num ímpeto de tristeza, de decepção, nós procuramos soluções humanas ou espirituais, até mesmo espirituais, mas fora de Deus. Nós vivemos uma geração, e isso está cada dia mais consolidado, do imediatismo. As pessoas, elas não querem passar por processos. Elas querem bênção, elas querem viver uma vida com Deus, até elas querem, só que elas não querem ter sofrimentos, terem dores, renunciar. Amadas, o quanto o Senhor tem falado ao meu coração acerca de renúncias. Deixa eu te falar algo. Se você quer o Senhor, se você quer servir ao reino, se você quer ser uma mulher, como de fato esse devocional prega, uma mulher obediente, olha para mim. Você vai passar pelo crivo de renunciar. Às vezes, você é uma pessoa que você não idolatra outras pessoas, sentimentos, imagens, mas você é uma pessoa que se auto-idolatra. Meu Deus! Uma pessoa, como eu escrevo aqui no livro, idolatria do ego. Ó, idolatria do ego. Que você olha para você e se acha autossuficiente. E se acha melhor do que os outros. Às vezes a gente não idolatra as pessoas nem as coisas, mas idolatramos a nós mesmos. Às vezes idolatramos o que sentimos, a nossa dor, a nossa tristeza. Lá em 2 Timóteo, anota aí para você ler, 3:2 diz assim: os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. Ou seja, eles vão se auto-idolatrar. Ao contrário do que nos diz lá em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãs, eu tenho passado por isso. Nesse processo que eu tenho vivido, eu tenho experimentado muitas dores. A paz, minha irmã Cíntia, bem-vinda. Eu tenho experimentado muitas decepções. Tem sido difícil. Mas, não idolatre a sua dor. Não idolatre aquilo que você sente. É passageiro. É passageiro. E muitas vezes a gente se agarra naquilo ali, né? As pessoas às vezes falam assim: eu estou vivendo um deserto. Ei, deserto é lugar de passagem. Não é lugar de morada. Se você idolatrar essa estação da sua vida, você não vai sair dela. Quanto mais cedo você tiver consciência disso, mais rápido você sai desse estado. Porque começa assim, é sutil às vezes algumas coisas. Começa pequeno. Começa você olhando e falando, mas não tem problema. E daqui a pouco você vê que aquilo vira uma dependência, que aquilo vira uma obsessão, que aquilo passa, de fato, a ocupar um lugar que é de Deus no seu coração. Esses dias eu falei para o Senhor, Senhor, não me deixe ficar uma mulher amarga.
Não permita que esta dor, que é passageira, que vai produzir em mim perseverança, dite os meus próximos passos. Porque às vezes a gente apega. A gente não quer sair daquele lugar de autocomiseração. E nós precisamos. Porque o Senhor fala lá em 1 João 5,21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mais uma vez, não estou falando único e exclusivamente de ídolo feito de mãos humanas, mas de todos os ídolos que têm ocupado o lugar que é de Jesus no seu coração. Aqui nesse livro também eu falo sobre idolatria a Mamon. Quem que é Mamon? É o Deus, letra minúscula, do dinheiro. É o Deus do dinheiro. E Jesus foi claro, anota aí, Mateus 6,24. Jesus foi claro em dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e as riquezas. André, então isso quer dizer que eu não posso ter dinheiro? Pode. A prosperidade é lícita. O problema está em o dinheiro ter você. O dinheiro ter o seu coração. É aí que mora o perigo. Mamon é um espírito que se alimenta da idolatria a riquezas. É um demônio que se alimenta do status, que se alimenta do poder financeiro a qualquer custo. Custe o que custar. Eu quero ter dinheiro, eu vou ser bem sucedido. Você é uma pessoa assim? Ou você conhece alguém que seja assim? Quando você confia mais no dinheiro do que em Deus. Quando a sua segurança, quando a nossa segurança está mais naquilo que nós possuímos do que em Deus. Quando tudo gira em torno de lucro, de ganho. Ei, você está servindo a Mamon. Ainda que seja crente. Ainda que esteja na igreja. Vou contar um negócio para vocês aqui, um testemunho. Vai estar no livro também. Quando iniciou, né, esse processo que eu estou passando de divórcio, quem me pediu o divórcio foi meu esposo, meu ex-esposo, justamente para isso. Ele chegou alegando que ele precisava do divórcio, do papel, porque ele precisava fazer um negócio. E eu falei assim, não existe negócio que o Senhor abençoa que você precisa quebrar um princípio, que você precisa quebrar uma aliança. Até então nós tínhamos uma aliança, eu e ele era uma só carne. E a partir daí eu falei, eu não aceito. Porque eu não consigo imaginar que o Senhor vai abençoar um negócio onde você precisa abandonar a sua família. Irmãs, e eu lembro que eu falei para ele, não faça isso. Que isso vai ter consequência. E ele não aceitou. Ele falou, eu preciso
está divorciado para fazer esse negócio. E imediatamente o Senhor falou ao meu coração: quem está no trono do coração dele não sou eu, é Mamon. Quem está sentado no trono do coração dele é Mamon, filha. Por que eu tô te contando isso? É doloroso. Pensa você como mulher ouvir isso do seu esposo, da pessoa que você escolheu. É difícil, não é? É dolorido, não é? Mas nós que servimos ao Senhor, existe algo que nós precisamos fazer, mesmo que nos doa, que é nos posicionar. Nos posicionar nos princípios. Nos posicionar na palavra. Destronar esse demônio, esse Deus com D minúsculo, que vem sendo o Deus principal do coração de muitas pessoas. Mais uma vez, não estou falando que dinheiro não seja bom. Nós precisamos de dinheiro, mas ele não é tudo. Se você precisa quebrar um princípio para você ter qualquer tipo de vantagem que seja, irmã, qualquer tipo, não é o nosso Deus que está assentado aí no trono do seu coração. Faz sentido? Isso é forte, né? E a palavra do Senhor fala que abismo chama abismo, né? Que uma coisa leva a outra. Quando você tem no trono do seu coração outro Deus que não é o nosso Deus, uma coisa vai levando a outra. E aí você vai ficando atolado até aqui de novo. Aí você perde, como eu disse no início, o que não tem preço. Que preço tem uma família? Que preço tem você quebrar uma aliança? Em virtude de dinheiro, em virtude de poder, em virtude de status? Que preço tem? Para mim, nada vale. E nós temos de fato também a idolatria de imagens, a idolatria de rituais, de tradições religiosas, né? De fato nós temos esse tipo de idolatria. Eu, como eu disse para vocês, eu vim do catolicismo, né? Eu fui nascida e criada lá e é cultural, é algo que passa da avó para a mãe passa para nós. Andréia, mas é algo assim que de fato eles têm entendimento? Não. Mas é algo que o Senhor condena. E não é a Andréia que está falando, é a palavra. É a palavra. Tudo aquilo que foi adorado, mesmo que no passado, e que você entregou a sua fé, presta atenção, ainda que com boa intenção, porque é como eu disse aqui, ó, se você já leu, você vai saber, como eu disse aqui nesse livro, às vezes, muitas das vezes, a gente faz com boa intenção, como eu na época, mas é algo que o Senhor condena, e é algo ainda mais profundo, gera uma ligação espiritual. Você faz uma aliança espiritual. Gera uma conexão. Os lugares que você passou. As palavras que você declarou. Às vezes se você fez um pacto. Às vezes se você fez uma dança. Às vezes se você fez... você prostrou diante de um ídolo. Isso gera uma conexão. Orações repetidas, fora do contexto bíblico, fora da verdade bíblica. E você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que você andou por caminhos que o Senhor condena. E se arrepender. E renunciar. E abandonar.
abandonar. Olha o que diz Êxodo 20, 23. Não fareis para vós outros deuses de prata, nem deuses de ouro. Aqui eu estou falando propriamente de imagens. Não fará. Você sabe por quê? Porque essas atitudes, como eu disse agora mesmo, estabelecem ligações e te colocam debaixo de uma cobertura, presta atenção, de uma cobertura espiritual com entidades que não são o Deus, o nosso Deus aqui da palavra. O nosso Deus, com letra maiúscula agora. Meu Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer. E você precisa cortar os laços que te ligam a esses lugares que você foi. Vou mais fundo ainda. Posso ir? Vocês não vão ficar com raiva, não? Vou mais fundo ainda. Sobre santos, sobre Maria, sobre personagens bíblicos. Querem saber um pouquinho de idolatria acerca? Santos, Maria, personagens bíblicos? Posso ir? Da última vez que eu falei sobre idolatria aqui, gente, eu perdi 100 seguidores de uma vez. Assim. Porque como eu já fui idólatra, as pessoas falavam assim, mas você era idólatra. Aí eu falei, por isso mesmo que eu posso falar. Porque eu já estive lá. Às vezes você já ouviu, porque é bem comum de ser ouvido, né? Vou falar e vocês pensam aí. E se quiserem comentar, fiquem à vontade. Ah, mas o santo fulano de tal me leva a Deus. Já ouviu isso? Ou Maria intercede por mim porque ela é mãe de Jesus. Quem já ouviu? E se eu te falar que biblicamente isso não é verdade? Vamos para a Bíblia. Se você quer saber da verdade, você tem que vir para cá, ó. Sem achismos, sem fanatismo, sem amor. Aqui, ó. Aqui tá a verdade. A palavra fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o que Jesus disse. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Ei, amada irmã, não existe atalhos. Não existe outras pontes. Não existe outro intermediário. Jesus, anote isso aí, Jesus é o único mediador. Quando te falarem isso, ele intercede, ela intercede, não. Jesus é o único mediador. Maria, os apóstolos, os profetas foram sim servos preciosos de Deus. Mas morreram. Assim como eu e você vamos morrer um dia. Estão lá, aguardando a ressurreição final, como qualquer outro justo. Eles não estão, eu preciso que você entenda isso, eles não estão intercedendo por nós. Quem intercede por mim e por você é o Espírito Santo e o próprio Cristo, vivo e ressurreto. Vivo e ressurreto. Ontem nós comemoramos a Páscoa, a passagem. Ontem nós celebramos Jesus vivo e ressurreto. Não é verdade?
Então, com muito amor, com muito respeito, que eu trago para você, que não é os meus achismos, não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você sabe que é verdade. Olha lá o que diz em Isaías 8:19, porque não invocarás os mortos por causa dos vivos. Não invocará os mortos por causa dos vivos. Lá em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe nenhum santo e não existe Maria que vai interceder por mim e por você. Existe Jesus Cristo e existe o Espírito Santo. Fez sentido? Fez sentido? Para de acreditar nisso. Isso traz consequências para você, assim como já trouxe consequências para a minha vida. Consequências gravíssimas. O Senhor condena a idolatria. E mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Quem que está aqui que acredita no que está escrito aqui na Bíblia Sagrada? Quero que vocês respondam. Você que está aqui, você acredita na Bíblia Sagrada, no que Deus deixou para nós aqui? Porque se você acredita, amada irmã, você precisa hoje destronar de uma vez por todas o que está ocupando o lugar que é de Deus no seu coração. Vou trazer consequências desse pecado de idolatria na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Na sua alma, nota aí, vazio, culpa, confusão, instabilidade emocional. No seu corpo, exaustão física por colocar a obra do descanso ordenado por Deus acima de qualquer coisa. No espírito, quebra de comunhão e aliança com Deus. Quebra de comunhão e aliança com Deus. Lembra que eu contei no meu testemunho? Contei um pedacinho do meu testemunho hoje aqui para vocês. Quebra de aliança. Isso é muito sério. Isso traz consequências. Engano e cegueira espiritual. Perda de sensibilidade ao Espírito Santo. Você não consegue se conectar com o Espírito Santo, você não consegue ouvir a voz dele. Por quê, Andréia? Porque traz uma cegueira espiritual. Te deixa, ó. Eu sei o que eu tô falando, eu vivi. Uma pessoa cega, uma pessoa que vive no engano espiritual, ela não acessa aquilo que deveria acessar. Ela não ouve a voz do Espírito Santo, ela não ouve a voz de Deus. Ela também, ela se apresenta como forte resistência à palavra e à correção. Presta atenção. Ela não aceita ser corrigida. Ela não aceita que ela esteja errada. Porque ela não tem essa raiz de submissão dentro dela. Ela está sempre certa. Por quê? Porque ela está cega espiritualmente. Meu Deus, né? André, como me libertar disso? Primeiro passo para se libertar disso
Eu passei por todos esses passos aqui. Arrepender. Primeiro passo. Você precisa se arrepender com as alianças erradas que você fez. Você precisa identificar quem está no trono do seu coração. E você precisa confessar tudo e todos que tomaram o lugar de Deus no seu coração. As pessoas, os dons, os ministérios, o dinheiro, a fama, o status. O que tomou o lugar de Deus aí no seu coração? Você precisa confessar. Anota aí. O que tem tomado o lugar de Deus no meu coração? O que você acha que tem tomado o lugar que é de Deus no seu coração? Outro ponto. Renunciar com autoridade. Você precisa, eu vou dar um direcionamento aqui para você. Você precisa orar em voz audível, dizendo assim, ó. É só o norte para você seguir. Pai, eu renuncio todo ídolo no meu coração. Destrono tudo que ocupou o lugar de Deus. Entrego a minha vida ao governo de Jesus. Outro ponto, você precisa cortar as ligações espirituais, os pontos de contato. É isso mesmo que você está pensando. Vai ter que jogar coisa fora, objetos de outras religiões que não condiz com a verdade que o Senhor nos fala. Livros, colares, enfeites, coisas que são pontos de contato que no mundo espiritual tem uma comunicação. Precisa abandonar. E o mais importante, voltar para cá. Voltar para a palavra. Voltar para a presença. Buscar a Deus em primeiro lugar. Todos os dias. Todos os dias. Deus deve ser o único centro do nosso coração. Amadas, quando eu fui repudiada, porque é esta palavra, né? Quando o meu ex-marido falou, eu preciso do divórcio, do papel do divórcio para eu fazer um negócio, isso ele comunicou algo no mundo espiritual. Eu repudio, eu não quero ela mais. Embora ele tivesse falado para mim que ele só queria divorciar no papel, isso teve uma comunicação no mundo espiritual. E eu precisei me posicionar. Diante dos princípios, diante daquilo que eu acredito. Eu falei, Senhor, e agora? E o Senhor falou, meu coração não negocia. Não negocia os princípios. Eu estou no trono do seu coração. Você serve a mim. Irmãs, às vezes a gente vai ter que fazer coisas que doem na nossa alma, porque aquilo pra mim doeu. Aquilo pra mim foi uma facada no meu coração. Porque eu lutei pra estar ali. Eu fiz tudo certinho. Mas às vezes o outro vai tomar um caminho que não é o mesmo do seu. Deixa eu te falar uma coisa. Escolha Jesus. Escolha os princípios. Escolha honrar aquele que é digno de tudo. Escolha agradar a Deus e não aos homens. Meu Deus. Porque a palavra nos fala lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te falar, o único que deve ter o trono do seu coração é Deus. O único. André, mas isso vai fazer com que eu perca amizades, com que eu perca às vezes emprego, com que eu perca relacionamentos. Escolha Jesus. Escolha viver com princípios.
Dentro da minha mentoria, eu dei uma aula sobre isso. Quem quebra princípio, o princípio te quebra. Escolha a Deus, mesmo que isso te deixe em pedaços por dentro. Escolha obedecer ao Senhor. Amém? Fez sentido algo que eu disse aqui? Se fez sentido, eu quero convidar você a orar comigo. Se isso tudo aqui encontrou um lugar aí no seu coração, já é o Senhor falando com você. E eu quero convidar você a orar comigo, a reconhecer que no seu coração tenha tido outros deuses, que você tem dado lugar que é do Senhor para homens, para dinheiro, para ministério, para pastores, para emoções. E se você se arrepende, ore comigo agora. Fale, você precisa falar. Você sabe por quê? Porque o mundo espiritual, ele é movido por palavras. Você precisa comunicar para o mundo espiritual. Vamos orar? Quem topa? E nós vamos dar uma ordem para esses espíritos de treva, para esses espíritos demoníacos saírem da nossa presença. No nome poderoso e grandioso de Jesus. Amém? Fale comigo assim: Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti com humildade e reconheço que deixei outras coisas ocuparem o Teu lugar em meu coração. Renuncio toda a idolatria visível, imagens, santos, rituais, tradições humanas, objetos e influências espirituais que não vêm de Ti. Renuncio também à idolatria do ego, do dinheiro, da aparência, do reconhecimento, da minha vontade e da minha promessa. Que tudo isso caia por terra agora. Espírito Santo, destrone tudo que não for Teu. Lava meu coração. Eu declaro, só o Senhor é digno de adoração. Jesus, reina novamente sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora, na autoridade que eu e você recebemos de filha amada de um Deus Todo-Poderoso, você vai orar comigo e nós vamos destronar todo espírito de engano e toda a cegueira espiritual que pode existir na minha e na sua vida. Amém? Espírito de idolatria, agora, em nome de Jesus, batam em retirada. Espírito de mamão, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de vaidade, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de religiosidade, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de orgulho espiritual, no nome poderoso de Jesus, saiam agora. Espírito de engano, em nome de Jesus, agora, batam em retirada. Espírito de confusão doutrinária, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de dependência emocional, em nome de Jesus, batam em retirada agora. Espírito de controle, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de manipulação espiritual, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de morte, de contenda, agora, em nome de Jesus, batam em retirada. Espírito de homicídio, espírito de feminicídio, espírito de morte, em nome de Jesus, batam em retirada agora, em nome de Jesus. Amada irmã, amado irmão, seja livre, seja curada, em nome de Jesus. O nome sobre todos os nomes. O nome que vive e reina. O nome que vive e reina
sobre todos os séculos dos séculos. Amém? Amém, amada irmã? Nada, presta atenção no que eu vou te dizer, nada, absolutamente nada, pode ocupar o lugar de Deus no meu e no seu coração. Nem chamado, nem promessa, nem ministério, nem relacionamento, nem pessoas, nem emoções, ninguém. Tudo que é colocado acima de Deus se torna um ídolo. Tudo, 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 tudo. E ídolos, prestem atenção, mais cedo ou mais tarde, eles caem. Quando o Senhor ocupa o primeiro lugar, tudo se alinha. Quero deixar uma palavra antes de ir embora. Deuteronômio 32:4 diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que o Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua família, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus e no direcionamento do Espírito Santo. Nós nos vemos amanhã, às 6h57 da manhã. Convide mais uma amiga e o tema amanhã é depressão e vou tratar exclusivamente sobre depressão espiritual. Eu te espero aqui. Um beijo no seu coração. Vai ficar gravado aqui no meu perfil e depois lá no meu canal do YouTube. Aproveita, se inscreva, aciona o sininho e marca uma pessoa lá, marca uma mulher lá para assistir esse devocional de hoje. Amém? Beijo no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor. E não esqueça, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Amém? Beijo. Deus que te abençoe.